Tem algumas diferenças, obviamente, no estilo, Josiane. A primeira diferença, vamos falar do negativo primeiro, depois do positivo. Tem duas coisas que, na minha opinião, os líderes brasileiros têm que trabalhar. O primeiro se chama de distância do poder. No Brasil, ainda estamos num estilo de liderança muito piramidal, onde senioridade, às vezes, quer dizer superioridade. E isso é uma coisa que atrapalha muito a qualidade da liderança no contexto brasileiro. É um dos países onde está sendo medido que a distância do poder é a maior. Isso, se fosse uma coisa a mudar no cenário, no contexto brasileiro, seria a minha primeira invitação, meu primeiro convite. Segundo, uma outra coisa que me choca muito no estilo de liderança é o medo do conflito. Evitar o conflito, que quer dizer não se dar feedback. Feedback se recebe sempre, ótimo, foi muito bom, nota 10. Você sabe que não é verdade. Então isso cria uma falta de confiança e as pessoas não sabem se realmente foram boas, se realmente podem continuar assim ou não. Então esse medo do conflito não é de entrar no conflito, mas quando tem um problema, vamos falar do problema. Então isso são as duas fraquezas do estilo de liderança brasileira: distância do poder e medo do conflito. Em termos positivos, eu falaremos disso depois, de liderar ao nível de 3 agendas: agenda intelectual, agenda comportamental e agenda emocional. Os brasileiros e os líderes brasileiros têm um talento e um dom para trabalhar ao nível da agenda emocional com extrema autenticidade. Vimos ontem, nessa reunião de abertura do CONAR, o momento onde toda a audiência de 3.000 pessoas levantou e ficou extremamente emocionada simplesmente ao ouvir o hino nacional. Eu não posso pensar de muitos países onde isso seria vivido com tanta emoção verdadeira, autêntica. Então, trabalhar ao nível da agenda emocional é a força dos liderados e dos líderes brasileiros. Acho que tem 3 coisas atrás dessa ideia de complexidade e de caos que estão acrescentando. Primeiro, voltando muitos anos atrás no Alvin Toffler, nos anos 70, quando você não estava nascida, provavelmente, ele falou que nós tínhamos uma era de uma cultura agrícola, de agricultura, depois passamos a uma era industrial e que o século XXI ia ser do conhecimento. Ele já tinha a intuição do que nosso século ia ser um século extremamente rápido, baseado muito mais sobre assuntos imateriais, intangíveis. Segundo, a chegada da tecnologia, o internet, obviamente. Hoje estamos vivendo a economia que chamamos em inglês de Open Source economia de fonte aberta, Wikinomics, o famoso livro. Terceiro, acho que as duas crises, a crise de 2008 e essa onde estamos entrando agora, deixaram muito mais na Europa e nos Estados Unidos que no Brasil, que graças a Deus não foi tão tocado, deixaram uma marca profunda nas pessoas. O cidadão europeu não acredita mais no capitalismo financeiro, com certeza, nem industrial, à la americana dos anos 30. Temos um grande problema de valores. Vocês estão vendo isso agora com as várias manifestações na Inglaterra, na Grécia, na Espanha. Acabei de voltar dos Estados Unidos, onde também o cidadão americano não acredita mais, perdeu esses valores capitalísticos. Então estamos entrando numa era de redefinição. O bloco comunista implodiu, capitalismo à la antiga implodiu também. Estamos entrando num momento de alta complexidade, por causa da tecnologia, de dúvidas e caótica. Isso é essa open source economy que está chegando aos poucos. Então, nosso estilo de estrategizar, organizar e liderar vai ter que evoluir. Os gestores, os líderes do passado estavam acostumados a liderar num contexto simples, mandar, explicar
controlar, ou às vezes complicado, sofisticado, que era o realme dos PhDs, dos especialistas, dos consultores e outros acadêmicos. Esse tempo continua, esses dois contextos não vão embora. Como falamos contigo, ontem o mundo também evolui e vai acrescentar dois outros contextos, o complexo, onde o líder não sabe mais, onde ninguém sabe, onde é importante de poder colocar várias inteligências e deixar as coisas aos poucos emerger, observar, praticar o trial and error, testar, tentar, errar e aprender. É o caótico onde tem que tomar atitude. Então, os líderes vão ter que desaprender parte da sua antiga fórmula de sucesso. Vão ter que aprender a aceitar que eles não sabem, que eles não têm necessariamente a solução. Eles vão ter que aprender humildade, porque pode ser uma pessoa lá embaixo da pirâmide que tem a solução. Eles vão ter que aprender a conviver com ambiguidade, com incerteza, com caos, que não são coisas que a gente aprende nas business schools ou nas escolas de engenharia. Eles vão ter que aprender a engajar em vez de convencer, a escutar em vez de mandar. Eles vão ter que reduzir essa distância do poder. Então, isso são coisas fundamentais que vão mudar. Olha, o engajamento, como falamos, vai ser fundamental. Num universo complexo, é uma ilusão de acreditar que a verdade, a solução, a estratégia vai poder ser estabelecida só por 10 pessoas no topo, uma elite. A empresa do amanhã vai ser uma empresa muito mais orgânica do que piramidal. Então, por isso, o engajamento é fundamental. É fundamental que os funcionários vestem a camisa, não só intelectualmente, mas emocionalmente também. Que os funcionários sentem que o futuro da empresa depende deles e não ficam passivos esperando as ordens de cima. Então, para isso é fundamental de engajar. Como engajar? Nós acreditamos, e não inventamos nada, o antigo filósofo Aristóteles falava que para engajar na Grécia Antiga tinha que trabalhar ao nível do logos, agenda intelectual, ethos, agenda comportamental, pathos, agenda emocional. Em poucas palavras, ele achava que a gente tem que ser claro e coerente na hora de engajar, agenda intelectual. A gente tem que mostrar o exemplo, senão ninguém vai nos seguir. E a gente tem que tocar as emoções, porque é lá, e hoje a neurociência demonstra isso, o centro decisionário do cérebro não é a parte lógica, mas é totalmente a parte emocional. E para colocar isso ao nível, contexto do líder gerente do mundo atual, liderar ao nível do logos, agenda intelectual, é co-criar, criar juntos. Clareza, ponto 1, sentido, ponto 2, e propósito, ponto 3, ao nível da estratégia que a gente decidiu de fazer passar. Segundo, como líder, devo me comportar de modo coerente com a estratégia. O velho exemplo, se eu falo de cortar os gastos, mas que meus funcionários me vêm viajar de classe executiva, não estou muito coerente entre minha intenção estratégica e meu comportamento. Então, devo me comportar de modo coerente. Terceiro, devo criar um forte marcador emocional. A agenda emocional é o combustível do carro. A agenda intelectual é o GPS. A agenda comportamental é o corpo, a carroceria do carro. Mas o que faz avançar o carro é a agenda emocional.